Presidente, deputada Benedita da Silva, senhoras e senhores deputados. O ministro Paulo Guedes, na sua última confissão, se manifestou claramente, atestando o desprezo que tem pela classe trabalhadora. Obviamente que ele tem uma hierarquia social e se referiu da maneira pejorativa, demonstrando a sua convicção às empregadas domésticas como sendo seres, pessoas humanas que não devem ter acesso aos bens de consumo, àquilo que o poder de compra pode conquistar. O ministro Paulo Guedes já demonstrou apreço ao ato institucional número 5. Já tem se revelado um neoliberal que defende o Estado mínimo, a concentração da renda e que também não tem qualquer compromisso com a soberania nacional. Mas ele expressa claramente o que é o governo Bolsonaro. Um governo que atenta contra a soberania nacional, atenta contra os direitos da classe trabalhadora. E na palavra do ministro Paulo Guedes, também atenta contra os servidores públicos, a quem chamou de parasitas. Esta é a imagem do próprio governo. Aos poucos, o povo brasileiro, na sua totalidade, vai compreendendo a natureza desse governo e vai se convencendo de que é preciso resistir, mas é preciso também denunciar. E eu, durante um período grande do ano passado, fiz um levantamento dos envolvimentos societários, empresariais, do ministro Paulo Guedes. Fiz um levantamento também das incursões dele, no dinheiro público, através de fundos de investimentos e participação. Ele, Paulo Guedes, não tem autoridade política e nem autoridade moral para estar à frente do Ministério da Economia. Ele está eticamente impedido. Há claros conflitos de interesse. Ministro Paulo Guedes integra, e não tem como simular, inúmeras sociedades como cotistas. Eu não acredito, eu quero ter acesso ao documento que o ministro Paulo Guedes entregou na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, que a incompatibilidade é manifesta. Inclusive, ele é investigado em vários procedimentos criminais. Ele está sob investigação. Ele, pessoas de sua família, pessoas com quem ele mantém laços empresariais e pessoas que ele indicou para cargos públicos no Ministério da Economia. A começar pelo presidente do BNDES, laços com o pai. O pai do presidente do BNDES fundou com o ministro Paulo Guedes o IBMEC. Nós temos aí investigações sobre desvios de recursos
Por exemplo, no FIES, universidades particulares. A irmã do ministro Paulo Guedes preside a entidade que representa, vou concluir, deputada Benedita da Silva, dezenas de universidades particulares. Eu não posso acreditar. A Procuradoria, o Ministério Público do Distrito Federal, na Operação Greenfield, o principal investigado é o ministro Paulo Guedes, que depois de assumir o ministério, tem um foro privilegiado. Mas a Procuradoria-Geral da República tem a obrigação. Não é possível, porque na conclusão, no último despacho da Operação Greenfield, prevê a oitiva do ministro Paulo Guedes, do irmão do ministro Paulo Guedes, da Daniela Consentino, que ocupa um cargo no Ministério da Economia, e também do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, na mesma investigação. Eu hoje, e quero concluir, senhora presidente, estou encaminhando ao Supremo Tribunal Federal. Eu não posso acreditar que o Supremo Tribunal Federal não vá afastar imediatamente o ministro Paulo Guedes do Ministério da Economia. É o pedido que faço. Porque ele não pode ocupar o cargo que ocupa, porque ele pode obstruir a justiça. Ele influi, através daqueles que ele nomeou, ele influi no rumo das informações que necessariamente têm que ser prestadas. Que seja feita a investigação com a velocidade que o caso requer. Ele afastado. Porque eu tenho certeza absoluta, porque já há provas, pô. Na CPI do BNDES, o BNDES encaminhou, aprovado um requerimento meu, informações sobre fundos de investimento. Ministro Paulo Guedes, todos os fundos de pessoas estatais, os bancos públicos. Não é possível. Presidente. O ministro Paulo Guedes, e concluo, quando chama servidor público de parasita, ele é parasita e sanguessuga. É preciso concluir a investigação, ele fora do Ministério da Economia, porque as ideias que ele desenvolve também não interessam ao Brasil.